Boa noite, doutor Elcio. O senhor falou do aspecto positivo da reforma tributária, justamente menos atritos, menos burocracia. Agora, por outro lado, ela traz um aumento da carga tributária para o setor de serviços. E aí a gente está falando de saúde, educação, transportes, que a população de baixa renda consome e consome bastante do seu orçamento. No final das contas, vale a pena essa reforma tributária a despeito do aumento da carga tributária do setor de serviços? É uma boa pergunta, né? Porque quando você faz uma reforma ampla, como está aqui, né, você não tem uma neutralidade. Você mexe em conceitos, você mexe em bases. Então, alguém ganha e alguém perde, né? Por exemplo, o setor industrial acaba ganhando, né, por conta da não cumulatividade plena, que é um outro ponto positivo da reforma. Hoje você tem vários tipos de crédito que podem ou não ser observados e o grande princípio que trouxe é a não cumulatividade plena. Então, o chamado efeito cascata, né? De ir cobrando imposto sobre imposto sobre imposto. Que é o chamado resíduo tributário que nós colocamos quando você pede um crédito na cadeia. Então, significa, quando você pede o crédito, não significa que você perdeu o preço, ele vai entrar no custo. Mas esse custo não é absorvível a crédito tributário, então, sobre alguns itens, alguns valores, você acaba pagando 2 ou 3 vezes a mais, inclusive você exporta esse resíduo tributário. Essa é uma grande vantagem. O setor de serviço já não tem essa vantagem. O setor de serviço não tem crédito. Pensa no meu caso, o setor de advocacia, né? Nós temos um escritório. Que insumo eu tenho? Eu não posso acreditar do meu maior insumo, que é a mão de obra. Não pode. Então, o que vai acreditar? Vai acreditar papel, energia elétrica. Então, ou seja, alguém paga efetivamente a conta de uma reforma, né? Então, assim, não tem uma reforma. Quando você fala neutra, você vê dentro de um contexto de PIB global, né? O que é muito difícil de calcular. Então, nessa sequência, para que evitar as distorções entre o que é mercadoria e o que é serviço, que era outra guerra que a gente tinha. Isso judicializava muito, né? Por exemplo, o que era mercadoria sujeito ao ICMS e o que era sujeito ao ISS. Dando um exemplo, o ISS tratava a lavanderia como sujeito a serviço. Claro, né? Você vai levar sua roupa, você vai levar na lavanderia, mas você tinha a lavanderia industrial, né? Qual é? No setor têxtil, você vai a pigmentação, a lavanderia de tecidos. E a lavanderia também no sentido da palavra, né? Então havia uma briga em relação à disputa entre ISS ou ICMS nesse elo intermediário da cadeia, que, claro, a tinturaria industrial era indústria, mas muitas prefeituras cobravam. Então havia essa distinção. Então hoje essa equalização acaba. Com esta equalização, tudo é a mesma base. Isso não se briga. Então, assim, essa tendência da não judicialização melhoraria, sim, porque tiraríamos alguns conceitos. Mas, de fato, hoje, muitos serviços vão ser mais onerados. Alguns serviços entraram na redução, serviços profissionais, né, tiveram uma redução de base de 30%, mas, em muitos casos, pode acontecer um aumento. E mesmo no caso... E vou dar um outro exemplo, no caso do escritório de advocacia, né, que nós estamos falando aqui, né, do meu caso. O escritório de advocacia que presta serviços à pessoa jurídica, né, não tem tanto impacto. Por quê? A pessoa jurídica contratante, pelo princípio amplo da não cumulatividade... Vai se acreditar. Vai se acreditar. Porém, o escritório que presta serviço ao aposentado, ao pensionista, a pessoa física... Aí é um impacto, aí é um aumento. Aí é um aumento de carga. Aí esse aumento de carga será repassado no preço e muito provavelmente alguns setores deverão ter uma reprecificação. Não só a indústria, mas também alguns serviços. Então, assim, haverá um movimento muito grande de reposicionamento em termos de preços relativos finais que você pratica. Então, esse reposicionamento é que necessita ter realmente esse período de transição que reputo ainda muito longo, né? Nós vamos ter uma transição até 2032. Esse é um outro ponto que eu considero muito negativo. Entendo porque não vai forçar uma migração efetiva do... 2032, até entendo, a gente sempre conversou muito com a API,
E ele colocava 2032 como um prazo para quem tinha incentivo fiscal de ICMS na versão antiga do ICMS, né? Que era um phase-out, né? Que era ou seja, ele tinha um benefício contratado e aprovado pela Lei Complementar 160, ele teria o direito de usufruir. Então, esses 10 anos explica por conta disso. Porém, o efeito reverso negativo é uma transição muito longa em que você tem que entrar num novo sistema e vai manter o antigo sistema. Então, serão anos infernais aí para os sistemas de contabilidade, para os setores fiscais, porque não é que ele entra e desliga a chave. Ele entra, a regra antiga permanece, então você continua tendo o mesmo compliance, a mesma obrigação, o mesmo pagamento de tributos que você tinha antes, acrescido da nova reforma tributária, que deveria ser mais simples na sua execução, mas ela está se mostrando realmente bastante complexa na sua execução.